Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar aqui agora o segundo vídeo sobre o tópico patologias em estruturas de concreto armado, beleza? Na aula passada eu fiz uma introdução de alguns assuntos, né, que a gente está usando aqui, uma revisão, né, de alguns conceitos e ainda eu troquei uma ideia com vocês sobre algumas manifestações patológicas e as medidas corretivas dessas manifestações. Tá? Nós falamos de deformações excessivas, né, as flechas, as falhas geométricas, desagregação, desplacamento, desgaste, cavitação, dei até uma atenção especial ao desplacamento, porque quando a gente for falar na aula de hoje de trincas, fissuras, rachaduras, nós vamos ver que seria uma questão de uma trinca com desplacamento ou sem desplacamento, beleza? Falei também da exudação e da segregação, falamos sobre brocas, né? Falamos sobre falta de recobrimento de armadura e trocamos uma ideia também sobre eflorescência. E na aula de hoje eu vou ficar a aula inteira, eu devo falar aqui uns 40, 50 minutos, sobre essa linha aqui só. Fissuras, trincas, rachaduras, tá? Isso em concreto e em alvenaria. Nós vamos identificar as trincas em função ali das origens, nós vamos ver bem detalhadamente aqui o máximo que eu consigo essa identificação das trincas, tá? E nós vamos analisá-las de acordo com a espessura, ver se essa trinca ela é ativa ou passiva. Vamos analisar se é uma trinca seca ou sofre influência de umidade. Se essa umidade tem uma pressão, ela é compressão, tá? E depois nós vamos trocar uma ideia aqui como atuar na origem, caso seja necessário, tá? E como corrigir essa manifestação patológica que são as fissuras, trincas e rachaduras. Beleza? Gente, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Beleza? Os sites indicados foram acessados do dia 1 ao dia 30 de agosto de 2021, caso não informado. Em primeiro lugar, vocês podem até me perguntar, professor, mas essa aula tá no título dela lá, que são patologias em estruturas de concreto armado. Mas você vai abordar alvenarias? Sim, eu vou abordar. Por quê? Muitas vezes a causa de determinada patologia é na estrutura de concreto armado. Mas a manifestação patológica, ou seja, aquilo que a gente vê, se dá na alvenaria ou na junção da alvenaria com a estrutura de concreto armado, beleza? Então aqui eu vou falar de uma maneira conjunta, estrutura e alvenaria, tá? Para isso eu vou usar esse modelinho 3D que vocês estão vendo aqui. Você pode reparar que nós temos alguns pilares, P1, P2, P3, vocês não estão vendo o P4, P5, mas aqui está o P6, beleza? Nós temos aqui uma viga e nós temos aqui também uma laje, tá? Considerando que essa laje tem um balanço apenas nesse trecho. Aqui nós não temos balanço, tá? A face da laje coincide com a face da viga, tá bom? Então, baseado nisso daqui, nós vamos trocar umas ideias sobre os tipos de trinca, tá? Desse primeiro tipo de trinca aqui, eu já tinha até apresentado essa figura aqui de baixo para vocês, mas ela é interessante, né, para a gente explicar. Nós vamos ter aqui as trincas devido ao momento negativo em lajes, tá? Quando a gente tem uma trinca que ela aparece mais ou menos dessa maneira aqui, ó, você vê que aqui são os pontos de momento negativo. Aqui é o momento negativo do começo do balanço, tá? Aqui é o ponto de maior momento negativo do balanço. E aqui nós temos a região onde a gente vai ter o momento negativo dessa laje. Por quê? Porque aqui de baixo, né, nós considerando que a gente tem uma viga aqui de baixo, tá? Essa viga vai ser o apoio da laje, então a gente tem esse momento negativo.
É justamente nessas regiões da laje aqui que a gente vai precisar das armaduras negativas. Você até vê o posicionamento dela piscando aqui agora. Armadura negativa, armadura negativa, armadura negativa. A armadura negativa ela é na parte superior da laje. Tá? Considerando um recobrimento de 2 centímetros dessa laje, nós temos a armadura negativa a 2 centímetros da face superior. O que acontece, por exemplo, quando, durante a obra, a gente empurra essa armadura negativa para baixo, igual vocês estão vendo na fotografia aqui. A distância dessa armadura negativa para a face superior da laje deveria ser 2 centímetros. Você vê aqui que a gente já tem essa distância quase 10 centímetros. Então, a armadura negativa perdeu sua função. Ela foi trabalhar junto com a armadura positiva num lugar onde essa laje não vai ser solicitada por momento positivo, e sim pelo momento negativo. Então vai estar faltando a armadura aqui, ó, nessa posição aqui. A gente também tem trincas devido ao momento positivo em lajes, quando a gente tem uma deformação excessiva no meio dos vãos, ou seja, gera alguma barriga, alguma coisa assim, beleza? Essas trincas do momento positivo nas lajes, elas podem se mostrar tanto da face superior da laje quanto da face inferior. Na face superior da laje, a tendência é ter alguma trinca, caso ela apareça, né? Normalmente aparece mais as trincas na face inferior, mas quando aparecem trincas de momento positivo na face superior, são esses alinhamentos aqui de 45 graus próximos às esquinas. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, nas esquinas que a gente tem desse plano de laje aqui. E na fotografia você pode ver aqui, é uma trinca a 45 graus, inclinada, tá? Bem próxima a essa quina aqui, tanto essa foto quanto essa. São trincas que apareceram na face superior da laje devido ao momento, à deformação, né, que foi oriunda do momento positivo naquelas lajes, beleza? Isso quando a gente vê de cima. Quando a gente vê de baixo, a gente tem mais ou menos essa configuração. Claro que não é exatamente isso, mas a gente tem mais ou menos essa configuração aqui das trincas, tá? As trincas devido ao momento positivo em lajes, porém visto de baixo. Aqui você pode ver, essa laje aqui, ela teve algumas trincas. É claro que nunca vai aparecer essa configuração exata, mas dá para perceber que esse tipo de trinca aqui, já até tentaram fazer alguma correção, alguma coisa, esse tipo de trinca é uma configuração de trinca típica de trincas devido ao momento positivo em laje, vista por baixo, beleza? Outra foto da mesma situação, né, de uma situação parecida, trincas devido ao momento positivo em laje, porém vista por baixo, vocês podem reparar nesse caso aqui. É igual eu falei, a gente não tem a configuração exata igual essa que eu indiquei aqui, mas dá para perceber que essa trinca aqui é devido ao momento positivo na laje. Aqui a gente também vê outros tipos de trinca, que é a falta ou a ineficiência das juntas no piso. Tá? O objetivo delas é o quê? É atrair para si os esforços de retração naquela peça. Então, a retração que tiver naquele concreto, ela vai ser direcionada aonde já foi feito ou uma junta fria, né? Ou então foi deixada uma junta de construção. Tá? Quem quiser mais detalhe pode dar uma olhada lá na nossa aula sobre concreto. Se a gente não tiver uma junta para direcionar a formação dessas trincas, vai acontecer isso daqui, o piso vai estourar. Olha para você ver essa figura aqui. Nessa outra figura tem até uma junta aqui, tá? Dá a impressão que é uma junta cerrada, uma junta fria, tá? Ela foi cerrada após a execução do concreto, mas por algum motivo ela não trabalhou, tá? Talvez ela foi feita no momento que depois do que deveria, talvez ela não teve a espessura necessária, não sei, tá? Mas você vê que gerou uma trinca
é mais ou menos paralela, porém por fora da junta. É isso daqui que aconteceu, isso daí é uma patologia, tá? Aqui já não foi a falta da junta, foi a ineficiência de uma junta. Aqui a gente vê a execução de uma junta fria, tá? Eles estão fazendo um corte aqui, então é por volta de 10, 12 horas depois da concretagem, pode vir aqui e fazer esse corte. Aqui a gente está vendo também um piso de concreto, que devido à retração ficou todo estourado. Vocês podem reparar aqui também, beleza? Outra questão que eu vou falar com vocês também é a fissuração em vigas, lajes e pisos de concreto. Tá? Muitas vezes aqui numa laje a gente vê essa aparência aqui, tá? Fissuras mapeadas de retração. Tá? Foram devidos exatamente à questão da retração do concreto. Beleza? Aqui você vê que é um piso, a gente também tem algumas fissuras mapeadas. O interessante é que nessa parte da laje aqui, além das fissuras mapeadas, nós temos uma trinca por ação do momento negativo nessa laje. Beleza? Mais ou menos o que eu expliquei antes. Essa linha aqui está seguindo o momento negativo, aquela outra ali também. Tá? E aqui nessa questão do piso a gente vê, houve a retração, gerou esse mapeamento superficial? Gerou, mas não gerou uma trinca maior. Por quê? Muito provavelmente por causa dessa junta de dilatação. Ela trabalhou, beleza aí. A gente também tem a fissuração em reboco de alvenaria, não confundir com fissuração na estrutura, tá? São aparências diferentes, são questões bem diferentes, mas aqui a gente tem a fissuração em reboco de alvenaria. Aqui a gente tem também, olha, às vezes a gente tem as trincas devido ao momento fletor nas vigas, tá? Aqui eu até coloquei essa figura, isso aqui é de um ensaio. Essa viga, ela foi colocada aqui, né, no equipamento próprio para se fazer um ensaio de flexão em uma viga, tá? Ela tem esse apoio aqui, tem um outro apoio para cá, que não está aparecendo aqui na fotografia, e foram colocadas cargas nesses dois pontos aqui. Para quê? Para que tenhamos uma flexão nessa viga. Tá? No momento que essas cargas foram aplicadas, né, elas foram aplicadas até a ruptura da viga, foi gerando umas trincas até que chegou a essa configuração aqui. Tá? Essa é uma configuração de trinca numa viga devido ao efeito do momento fletor. Tá? Então eu vou considerar essas trincas aqui, mais ou menos essa minha representação aqui, beleza? E quanto à deformação de uma viga, ela lança uma carga adicional na alvenaria, que originalmente é uma alvenaria de vedação, a gente vai ter o que? Trincas na alvenaria, beleza? Aqui a gente também vê uma trinca numa viga, trincas, né, de modo geral numa viga, mas essas aqui são trincas devido ao cisalhamento nas vigas, ou seja, ao efeito dos esforços cortantes, tá? Vocês viram isso lá com o tio Flávio, o que é o momento fletor, o que é o esforço cortante. Para ter essa determinação do esforço cortante, o que foi feito? Aqui você vê que a gente tem a viga, esses aqui são os dois apoios e as cargas foram colocadas muito próximas aos apoios. Para quê? Para que eu tenha um efeito menor da flexão e maior do cisalhamento, ou seja, do efeito do esforço cortante. Então, essa daqui é a configuração de trincas quando a gente tem a ruptura da viga pelo esforço cortante, diferentemente da anterior, onde a gente tinha trincas diferentes também aqui e tal, porque era um efeito do momento fletor, tá? Aqui já é o cisalhamento, ou esforço cortante. E da mesma maneira, se a gente tiver uma alvenaria embaixo, a gente vai ter essa alvenaria recebendo essa carga, beleza? No caso dessa foto aqui, eu achei interessante nesse trabalho aqui, que houve inclusive a ruptura de um bloco cerâmico, tá? Quando estava dando tantas trincas aqui, quando foram ver já tinha até bloco cerâmico rompido. Tamanha era a pressão que a viga estava lançando, né, na alvenaria. E como aqui estava muito próximo do apoio, dá a impressão que o tipo de esforço que causou danos a essa alvenaria, o esforço cortante na viga acima. Beleza?
Agora, independentemente da gente ter a viga com uma deformação oriunda do momento fletor ou oriunda do esforço cortante, né, essa deformação da viga ela vai levar uma carga adicional à alvenaria, à parede que tiver ali de baixo. Tá? Então agora aqui nós vamos ver as trincas devido à sobrecarga na alvenaria, beleza? Independente de qual seja, né, o que levou a viga a se deformar, momento fletor ou cortante, quando essa viga joga cargas na alvenaria, a tendência é a alvenaria trabalhar nesse efeito arco aqui, ó. Vocês podem ver até aqui está melhor explicado. A parede ela age como um arco. A concentração do carregamento ele ocorre nas laterais da parede, tá? Aqui você vê nessa região aqui que tem a concentração do carregamento. E a viga inferior ela pode até vir a agir como um tirante. O que é um tirante? Ele trabalha ao esforço de tração, tendendo a separar. Por que esse esforço de tração? Para compensar a tendência à abertura da estrutura que é dado pelo arco, beleza? Quando a gente tem qualquer sistema de arco, a gente tem uma tendência à abertura do que tiver de um lado e do outro desse arco. Por isso que muitas vezes a gente consegue identificar essas trincas não por esse semicírculo perfeito que vai aparecer na parede, não é assim. Mas a gente vê uma tendência a aparecer esse semicírculo. Você pode ver que essa fotografia aqui, ó, ela mostrou tanto essas trincas aqui, como um trecho do semicírculo, como uma região onde teve uma compressão excessiva, tá? E teve até a quebra de um bloco cerâmico aqui. Nessa outra fotografia, nós tivemos a trinca seguindo o alinhamento da argamassa de assentamento desses blocos de concreto aqui. Tá? Normalmente, quando a gente tem a trinca seguindo pelos blocos, quer dizer que a argamassa de assentamento trabalhou bem e ela teve uma resistência até maior que os blocos. Aqui foi o contrário. Nós tivemos uma argamassa de assentamento com uma resistência inferior ao dos blocos. Porém, o que acontece? Houve uma tendência de se identificar nessa parede, né, uma parte desse arco aqui, tá? Das trincas indicando como um arco trabalhando aqui na parede. Nessa outra foto aqui você pode ver também, nós temos esse sistema aqui, né, uma trinca devido à sobrecarga. Você vê que aqui em cima houve até um certo cisalhamento de uma movimentação, alguma coisa, e a trinca seguiu, né, desde essa região aqui, que é a região inferior da viga, a trinca seguiu pela alvenaria, né, nessa configuração de arco aí, beleza? Aqui a gente vê uma outra trinca também na alvenaria. Essa daqui também, a trinca seguiu pela região da argamassa de assentamento, não por dentro dos blocos ou tijolos, e teve uma certa configuração de arco aqui também, tá? O que nos indica que é uma sobrecarga que a viga aplicou na alvenaria. Essa outra fotografia aqui também pode eventualmente ser identificada com uma trinca de sobrecarga, tá? Aqui a gente tem um trecho também que indica a configuração de arco. Muitas vezes essa configuração que a gente tem, né, a viga estar agindo como um arco, às vezes nessa região central aqui, né, igual eu disse que pode ter uma certa tendência à abertura, né, para que a viga haja como um tirante, a gente pode ter uma tendência à tração aqui nessa região, à separação, né, desse trecho aqui na alvenaria. Lembrando sempre daquela história. Assim como o concreto, a alvenaria ela vai ter uma maior, digamos assim, fragilidade em relação à tração do que à compressão, tá? Não apenas a tração, também tem a questão do cisalhamento, mas a compressão ela reage bem. Mas quando a gente tem esse arco que indica uma abertura da alvenaria, a gente tem muitas vezes essa tração aqui no meio, essa outra trinca de tração, tá? E você pode ver por essa fotografia aqui o seguinte, a gente tem uma carga que
a viga está lançando na alvenaria, tá? Você pode ver por esse esmagamento superior aqui, que muito provavelmente é o trecho de maior deformação da viga, né? Então provavelmente é uma deformação mais por momento fletor. Aqui a gente teve uma compressão excessiva, então teve esse esmagamento aqui da face superior da parede, algumas trincas seguindo mais ou menos aí a direção de um arco, tá? Tanto que você vê nessa face inferior aqui é uma concentração do carregamento, essa trinca aqui provavelmente é pela concentração do carregamento, e essa região aqui ó, é justamente a região onde se teve uma tração devido à formação desse arco, beleza? E isso daí é uma questão interessante. Bom, um outro tipo que a gente vê aí de trinca, né, que a gente vê bastante por aí, é deformação em balanços, tá? Você pode ver que é bem intuitivo. Quando a gente vê um sistema desse aqui, ó, a deformação normalmente que a gente tem em balanços é a ponta do balanço descer alguns centímetros, tá? Então, quando a gente tem esse movimento da ponta do balanço descendo, a gente vai ter uma rotação na alvenaria que tiver aqui, nesse sentido aqui, essa rotação aqui. E o que acontece com isso? Isso gera uma tração na alvenaria. E como eu disse, a alvenaria, assim como o concreto, não gosta de sofrer tração. Até uma compressão ela resolve mais ou menos, mas tração não. Então, no momento que teve essa movimentação aqui para baixo, teve uma tendência à separação aqui da alvenaria. Então, vai gerar essa trinca aqui, que você pode ver nessa fotografia aqui. É uma trinca devido a uma deformação em balanço, tá? Dependendo da situação, quando tem a deformação em balanço, pode surgir também esse tipo de trinca aqui. Às vezes, a parede, a alvenaria, ela está tão travada em si mesmo, que acontece o quê? Ela não cede, não aceita essa rotação a ponto de ter essa trinca aqui a 45 graus, ou um ângulo próximo aqui, essa trinca inclinada, porém, ela dá essa outra trinca aqui de separação do trecho do balanço em relação à alvenaria, beleza? Ou seja, pode ser alguma dessas duas ou as duas em conjunto, tá? Só fazendo uma observação, você vê que essa trinca não tem nada a ver com formação de arco, que é o que eu estava falando antes. Então a gente já começa a ler a trinca. O que está acontecendo? Aonde essa trinca está sofrendo tração? Qual é a movimentação? Beleza? Outro tipo de trinca que aparece bastante por aí é a trinca devido ao recalque diferencial. O que é o recalque diferencial? Toda obra ela vai ceder uma quantidade. Pode ser poucos milímetros, pode ser 1 centímetro, 2 centímetros e tal. O fato dela ceder é chamado de recalque. O grande problema é quando a gente tem um recalque diferencial. Tá? Suponhamos que alinhamento desses pilares P3 e P6 aqui teve um recalque mínimo. P2 e o outro pilar que está ali atrás, que seria o P5, teve um recalque mínimo. Já o P1 e o P4 tiveram um recalque maior, você vê a diferença na seta. Tá? Quando a gente tem a estrutura tendo esse recalque, veja como que vai acontecer a rotação do sistema estrutural. Então, como vai ser a alvenaria em função de tração e compressão? Ela vai sofrer tração nesse sentido. Tá? Então, essa viga inclinada, ela nos indica um recalque diferencial. Mas você não vai ver aqui essa configuração de arco, ou algo que indique essa configuração de arco, beleza? Outra trinca que a gente vê muito aí, devido à falta de vergas, né? E quando a gente tem também uma sobrecarga adicional nessa alvenaria, aí junta as duas coisas, né? Quando a estrutura se deforma um pouco e lança uma carga adicional nessa alvenaria, se a gente não tivesse essa janela aí, talvez a alvenaria até suportaria essa carga adicional, a gente não veria trinca. Mas quando a gente tem uma abertura tipo uma janela, eu tenho essa carga que a alvenaria recebeu, ela vai ser distribuída ao longo da alvenaria, mas chegando aqui onde eu tenho a janela, eu vou ter essa carga de uma maneira muito concentrada aqui
nessa lateral da janela. Então, essa trinca aqui vai ser gerada. Tá? Isso é uma trinca muito comum que a gente vê muito por aí. Você pode ver aqui, ó, ter uma trinca devido à falta de uma verga aqui nessa janela, uma trinca devido à falta de uma verga aqui nessa porta, tal, por aí vai, beleza? Ah, professor, como é que a gente evita isso? É construindo vergas e contra-vergas para fazer essa proteção, igual vocês estão vendo nessa figura aqui, beleza? A gente tem também outro tipo de trinca, que é a falta de adesão entre pilar e alvenaria, tá? Isso aí acontece mais quando a gente faz aquela execução da seguinte maneira. Eu vou executar toda a estrutura, todo o esqueleto da obra, depois eu vou fazendo o fechamento com a alvenaria. Quando essa questão assim da falta de adesão entre pilar e alvenaria, como que a gente evita isso? Eu até falo lá nos meus vídeos sobre a alvenaria, a gente pode colocar uma tela entre a alvenaria e a estrutura, tá? Nesse caso aqui você vê que a tela ela foi até rebitada aqui, tá? E no pilar ainda foi passado aqui alguma argamassa, provavelmente uma argamassa colante. Então o que vier de alvenaria aqui, ela vai ter uma aderência muito boa à estrutura. Outra coisa é o chamado ferro-cabelo, né? Pegar uns vergalhões e soldar ele ali. Esse ferro-cabelo, ou quando ele é soldado, igual vocês estão vendo aqui, é quando para a gente ter a aderência de um pilar metálico com uma alvenaria com blocos, né? Dessa maneira aqui. Mas às vezes isso é usado também com pilares de concreto, tá? Faz ali alguns furos no pilar e coloca essas barras aí, tá? Com alguma cola, epóxi, alguma cola de concreto e tal, e aí você também vai ter essa aderência aí. A gente pode ter também um efeito de movimentação da estrutura. Essa movimentação, no caso, seria devido à variação de temperatura. Então, você pode ver que, eventualmente, a gente pode ter essas trincas. Aqui, ó, a colocação de uma manta asfáltica entre a alvenaria estrutural e a laje. No caso aqui, é a alvenaria estrutural, mas poderia ser também uma estrutura convencional. Qual é o objetivo disso? Dar uma condição de movimentação à laje, sendo que ela não está totalmente solidarizada à alvenaria estrutural, ou poderia ser uma viga também. Aí o que acontece? Você dá uma liberdade para essa laje trabalhar. Mas é claro que se você fizer um reboco rígido por fora, ele vai trincar nessa região. Aí o que as pessoas fazem? Trabalham com uma junta de fachada, igual essa daqui que vocês estão vendo. Aí você resolve esse problema. Você vai ter uma pequena movimentação da laje. Aqui eles estão trabalhando como terraço, isso daqui são terraços, né? Você vê que tem essa parede externa que não é uma platimbanda, não tem um telhado interno, é terraço, então essa laje vai estar submetida às intempéries, tá? Então o que acontece? No momento que ela tiver uma tendência a trabalhar, ela vai poder trabalhar com liberdade, porque essa manta aqui não está, essa manta impede que o seu momento seja restringido e que sejam geradas trincas, beleza? Aqui a gente vê uma trinca típica de platimbanda, tá? Sobre efeito de movimentação da estrutura. Ou seja, quando a gente tiver essa movimentação que eu tinha falado antes da laje, o que vai acontecer com uma parede que eu tiver acima dela? Vai dar esse tipo de trinca aqui, tá? No caso aqui você vê que é uma trinca típica de cisalhamento. Por que o cisalhamento? Porque a laje tendeu a se movimentar e a alvenaria não seguiu essa movimentação, tá? Então aqui, ó, normalmente a gente tem esse tipo de cisalhamento, esse tipo de trinca aqui, com essas linhas saindo a 45 graus, esse cisalhamento. Outra coisa que a gente pode ter também é a falta de amarração entre alvenarias, tá? Suponhamos que em trecho da residência não haja um pilar nessa esquina aqui, então tem que ser feito o quê? Uma amarração muito boa na alvenaria. Caso ela não tenha sido feita, vai acontecer esse tipo de trinca aqui, tá? Ou esse outro aqui também, beleza? Outra coisa também é o afundamento do suporte da alvenaria, tá? Quando teve algum problema na execução do baldrame. Quando esse afundamento se dá de uma maneira mais homogênea, se gera esse tipo de trinca aqui, ó,
um afundamento e a parede como um todo estava travada nos pilares laterais. Tá? Então, como a parede ficou monoliticamente travada e só a base dela deu uma afundada, deu essa linha horizontal. Às vezes, esse movimento que tem do baldrame, né, que está suportando a alvenaria, ele pode não ser homogêneo, mas ele pode ter uma deformação maior naquele ponto central. Quando a gente tem essa configuração, pode aparecer esse tipo de trinca aqui, beleza? Que é uma trinca vertical. Outra questão que a gente tem também são as trincas devido à sobrecarga na alvenaria, tá? Quando a gente tem, paralelamente a isso, a falta ou a deficiência da estrutura, tá? Imagina que um sistema desse daqui de alvenaria, sem pilares, sem nenhum tipo de viga ou cinta, sem nada, ou seja, algo que não deveria ter sido executado assim. As cargas normalmente são levadas às esquinas pelo sistema de cobertura, tá? E qualquer movimentação, qualquer coisa que você tiver, você vai ter esse tipo de trinca aqui. São trincas verticais, normalmente no meio da parede, tá? Ah, pode ser na amarração, claro, igual aquelas trincas anteriores que eu mostrei. E por último aqui, ó, a gente também tem alguma junta fria, ou seja, uma interrupção de concretagem. Você pode ver que a cabeça desse pilar aqui não ficou bem concretada. A cabeça desse aqui também. Por quê? Houve uma interrupção da concretagem aqui, beleza? E isso daí também é uma patologia. Bom, até agora eu falei bastante com vocês o que é uma microfissura, fissura, trinca e tal, mas agora vamos quantificar isso, tá? Depois de eu ter falado de todas essas causas, agora eu vou falar da espessura dela, tá? Essa régua aqui chama fissurômetro, tá? E você vê que cada linha dele tem uma espessura, e a espessura da linha está escrita aqui de baixo. Aqui eu tenho uma linha de 0,05 milímetros, tá? Qualquer abertura com uma espessura menor que 0,05 milímetros é uma microfissura. Qualquer abertura com uma espessura entre 0,05 milímetros e 0,5 milímetros é uma fissura. Tá? Qualquer abertura entre 0,5 milímetros e 1 milímetro é uma trinca. Acima de 1 milímetro a gente tem o quê? Rachaduras. Beleza? Então, ou seja, tecnicamente, essa é a denominação. Tá? E a gente consegue medir essas fissuras, trincas, rachaduras, como a gente mede a espessura. A gente pega um fissurômetro, igual essa pessoa está segurando aqui na mão, e a gente vai passando o fissurômetro até identificar qual dessas linhas aqui corresponde à espessura da trinca. Eu falei com vocês aqui, né, dessa questão das espessuras da trinca, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o que fazer quando a gente tem uma trinca, né? Como a gente corrige essa patologia, tá? Aqui eu vou falar agora sobre as trincas sem desplacamento, ou seja, não houve uma reação química que atingiu o concreto, que atingiu a armadura, e aquilo ali gerou uma expansão da armadura e está tendo um desplacamento do concreto, tá? Aqui não. Aqui nós estamos falando de trincas sem desplacamento, beleza? É claro que o que eu falar aqui serve para concreto, mas também eu vou falar um pouco sobre as trincas na alvenaria, tá? Já que a gente está falando de alvenaria, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma trinca com uma espessura maior, tá? A gente vai precisar de um produto de quê? Com uma viscosidade maior para preencher a espessura da trinca. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui? Quando maior a viscosidade, menor a fluidez. O que é algo mais viscoso? Um mel, por exemplo, ele é mais viscoso. O que é algo mais fluido? A água. Quando eu tenho uma trinca com espessura menor, eu preciso de um produto de menor viscosidade para adentrar a trinca. Pode ser, né, algum produto de uma viscosidade, às vezes, bem próxima da água, tá? E por último, quando a gente tiver a questão da injeção, eu preciso de um material de baixa viscosidade para adentrar as fissuras internas do concreto, beleza? Aqui eu mostro para vocês alguns produtos, ó, esse aqui é um gel para injeção, tá? Esse daqui é um gel para injeção, tá? Que a gente está vendo aqui, é uma resina em poliuretano de baixa viscosidade. Então, ou seja, você já vê que aqui ele é para injeção de baixa viscosidade, desenvolvida para proteger a estrutura de concreto, né? Em contato com a água, sua reação é
expansiva. Isso daí é interessante, vedando as fissuras e impedindo a passagem do líquido. Tá? Então esse aqui é um produto para quê? Ele é um gel para injeção. Tá? E ele é PU, é uma resina em poliuretano. Aqui de baixo a gente já vê o que? Um sela-trincas, adesivo acrílico selador de trincas. Tá? Você vê que ele já é de alta viscosidade. Então, quando a gente tem um sela-trinca de uma viscosidade maior, igual esse Tec Bond aqui que está sendo mostrado, o que acontece? Ele é para trinca de maior espessura. Tá? Eu vou explicar isso daqui com alguns exemplos para vocês aqui. Beleza? Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Outra coisa que a gente tem, ó, eu já gastei um tempo bom falando das causas das trincas, falei um pouco da espessura. Agora eu vou falar de outras coisas. Por exemplo, a trinca, ela é ativa ou passiva? Como assim, professor? Se ela é ativa, ela ainda sofre algum tipo de movimentação. Não necessariamente o aumento da espessura, mas algum tipo de movimentação. Se ela for passiva, está parada. Ah, como que a gente sabe disso? A gente vai saber disso colocando, tem várias maneiras, tá? O mais simples é colar um pedaço de gesso ou um pedaço de vidro de um lado e do outro. Assim, em 24 horas eles estiverem lá, aí quer dizer que essa trinca tem uma tendência a ser passiva. E se ela for ativa, professor, muitas vezes a gente faz várias visitas àquela residência, né, para estudar aquela patologia, e você vai medindo ao longo de semanas, tal, se há um aumento na espessura daquela trinca. Tá? Mas o interessante para a gente fazer essa correção é o que? Saber se a trinca é ativa, existe um movimento nela, ou se ela é uma trinca passiva. Tá? Se ela for uma trinca ativa, eu vou precisar de um produto flexível. São produtos mais caros, tá? Eu tenho que ter mais cuidado na aplicação. Passiva, a gente pode usar um produto rígido, que são produtos mais simples, mais baratos, às vezes até a própria massa corrida. Tá? Ah, professor, posso usar um produto flexível numa trinca passiva? Pode, mas você está usando um canhão para matar uma barata. Não era necessário tudo isso, gastar essa grana toda. Mas aqui nós temos um sistema flexível para quando houver movimentação, tá? E também para quando a gente tiver o quê? A segunda coisa que a gente vê aqui, quando a gente tiver uma trinca com umidade. Aí a gente precisa de um selante específico para uso externo, para a trinca que vai ter contato para umidade. E às vezes a gente tem uma trinca, pessoal, onde a gente teria uma trinca seca? Digamos, uma trinca de alvenaria, igual essa daqui. Essa correção dessa laje aqui, que eu já até mostrei essa foto para vocês aqui, é um sistema úmido. Tá? É um sistema úmido, porém sem pressão. Tá? É a água da chuva que cai, fica aquela lâmina d'água, ao pouco vai entrando ali, não tem uma questão de pressão. Quando a gente tiver essa questão aqui sobre pressão, a gente já vai ter que trabalhar com o quê? Com a injeção. Tá? Pode ser injeção PU, hidroexpansiva, igual está mostrando essa figura aqui, pode. Qualquer tipo de injeção de um material que vai ter baixa viscosidade, ele vai penetrar nas microfissuras, nos capilares ali daquele concreto, tá? Até que ele saia dessa maneira aqui que vocês estão vendo e deixa tudo ali dentro seladinho, principalmente porque ele é expansivo. No momento que ele expande, ele trabalha, né, ali dentro do concreto. Beleza? Essa é a questão sobre pressão. Como eu já tinha dito, tratamento de superfície é igual está sendo feito aqui. A moça está até dando uma demonstração aqui. Abre a trinca, depois faz uma limpeza. E esse daqui é chamado de ferramenta abre-trincas, né? Depois que você abriu a trinca, você vai ali com uma trincha, tira aquele pó e tal. E aqui ela já está fazendo a recuperação com a massa corrida. Ela passa a massa corrida e depois coloca até uma tela. Você está vendo? Então vai ser o quê? Uma massa telada. Essa tela é colocada aqui, depois ela termina de passar a massa corrida. E essa tela vai ajudar quando essa trinca, caso ela haja uma pequena movimentação, uma tendência dela se abrir de novo, essa tela vai combater em parte, né? Claro que ela combate só até certo ponto, mas ela vai combater esse efeito de tração, aí dificulta da trinca voltar, beleza? Por isso que ela está usando essa tela aqui. Ainda em tratamento superficial, a gente vê o nosso amigo aqui, ele estava com essa trinca aqui, ele até fala no vídeo, é uma trinca recorrente, tal. O que ele faz? Ele faz a demolição naquele trecho ali da trinca,
Você vê que ele abriu bem, tá? Aqui você pode ver que mesmo quando ele tirou a argamassa de reboco, ele deixou no bloco mesmo de concreto da alvenaria, você vê essa trinca lá dentro ainda. Aí o que ele fez? Ele fez toda a reconstituição dessa alvenaria, preenchendo aqui com pedaços de bloco cerâmico, de tijolo, não sei, igual você está vendo ele colocando aqui. E na hora que ele foi fazer o reboco para a reconstituição, ele usou essa tela aqui, tá? Ele usou essa tela galvanizada, tá? E aí muito difícil dessa trinca voltar, beleza? Diferente da nossa amiga aqui, que fez, deu essa explicação aqui com a massa corrida, era uma trinca superficial. Aqui já era uma trinca mais profunda, né? O nosso amigo ele fez uma intervenção mais, digamos assim, mais forte, tá? Mas nesses dois casos são tratamento superficial e tratamento superficial de trinca seca, em alvenaria. Aqui, ó, tem um outro tipo de tratamento superficial, que é o que? A costura da trinca, tá? Uma trinca igual essa aqui, problemática, gigante. O nosso amigo veio aqui e fez o quê? Ele marcou esses trechos onde ele iria cortar, ele fez todo esse corte aqui, deixou isso aqui bem limpo e colocou alguns vergalhões dobrados dessa maneira aqui, ó. Ele coloca uns 2 vergalhões ao longo desse corte central e um vergalhão nesse sentido aqui, tá? Para quê? Para costurar essa trinca. Caro, serviço caro de fazer e tal, tá? Mas é a maneira, digamos assim, mais eficiente para você tentar corrigir uma trinca em alvenaria, tá? Tem essas 3 maneiras aí, uma maneira superficial, uma reconstituição e uma costura igual essa aí. Aqui a gente tem também um tratamento pela superfície, tá? Porém, agora a gente já tem o que? Uma trinca úmida. Você vê essa superfície dessa laje aí, quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo, explica direitinho aí, tá? Eu já até mostrei outras figuras desse vídeo aí também. Vocês podem dar uma olhada. E nessa laje aqui você vai reparar que tem 2 tipos aqui de abertura, né? Nós temos umas fissuras, né, que é a fissura de retração da laje, e aqui a gente tem umas trincas, provavelmente devido ao momento negativo, tá? Ele não fala a origem da trinca, né? Ele não foi embaixo, ver se tem uma viga e tal, mas bem provavelmente. Aí o que acontece? Em primeiro lugar, abriu a trinca, né? Então você vê ele aqui com a própria serra, abrindo a trinca, que a gente não tem como trabalhar uma trinca que ela tiver com as beiradas todas soltas, quebrando e tal. O ideal é fazer essa abertura com uma largura de 2 a 3 milímetros e a profundidade também de 2 a 3 milímetros, tá? Depois que abriu essa trinca, no caso dele aqui, ele nem usou uma trincha para limpar, não. Ele foi com aspirador de pó, para tirar todos os pós dali. Aí ele veio com a aplicação de um selante adesivo elástico, que é esse daqui que vocês estão vendo, a aplicação dele. Ele colocava aquele selante e depois ia com a espátula fazendo um certo esforço para que aquele selante entrasse bastante naquela trinca ali. Ou seja, assim, ó, com essas etapas aqui, ele fez o tratamento dessa trinca aqui. Ah, professor, e o que fazer no caso dessas fissuras todas aqui, formando esse mapeamento da laje? Aí o interessante é o seguinte, após o tratamento das trincas com aquele selante flexível, é legal fazer uma aplicação de uma membrana PU, pode ser PU ou epóxi, né? Mas normalmente é PU, para selar as fissuras de retração, tá? Aqui, inclusive, essa figura aqui já é de um outro vídeo, né, desse outro fabricante e tal, e isso daqui eu explico muito bem no meu vídeo sobre impermeabilizações. Quem quiser mais informações sobre essa membrana PU, pode dar uma olhada lá, beleza? Lembrando que aqui a gente está trabalhando a pressão positiva entre a fonte da água e o concreto que a gente está trabalhando, beleza? Aqui também, pela superfície, porém agora não mais, né, na pressão positiva, sim na pressão negativa. Aqui a gente está trabalhando com o quê? Um sistema cristalizante
está sendo colocado nesse muro aqui, e esse sistema cristalizante ele reage com a água, forma um produto cristalizado e vai aquilo cristalizando ao longo das fissuras, ao longo dos poros capilares e fechando aquele concreto. Tá? Não vou explicar muito essa questão da cristalização não, porque isso é um produto mais de impermeabilização e eu explico lá na minha aula de impermeabilização, beleza? E por último agora eu vou falar da questão da injeção. Tá? No caso aqui, eu até dou um exemplo de uma resina rígida de injeção de vedação de água. Tá? Você vê que é uma espuma de injeção PU e MDI, ela é bicomponente de baixa viscosidade. Tá? E você vê, ela tem baixa viscosidade para a aplicação, mas depois ela é considerada rígida por causa da expansão. Reage com a água formando uma espuma vedação hidrofóbica rígida. Tá? O que é hidrofóbica? Ela repele a água, beleza? Então, olha lá, na hora que você vê, esse daqui é o sistema de injeção. Tá? A gente está dentro de um túnel, ou seja, trabalhando a pressão negativa, igual eu expliquei antes. Esse túnel, na hora que os anéis foram colocados, claro que vai ter alguma imperfeição em um e outro, tal, igual você está vendo aqui, essa rachadura, pela espessura a gente já pode considerar que isso é uma rachadura. Você vê que, seguindo o alinhamento da rachadura, eles fazem alguns furos acima e alguns furos abaixo da rachadura. Tá? Eles vêm aqui e colocam esses bicos. Esse bico aqui, ele tem uma rosca expansiva. No momento que o cara girou essa chave aqui, ele expande e trava. Aí ele vem aqui, coloca o sistema de injeção e, sob pressão, ele vai fazer essa injeção aqui. Tá? Desse material de PU, é um gel poliuretano expansivo que vai reagir com a água, beleza? No momento que ele reage com a própria água, como ele é expansivo, ele ocupa aqueles vazios do concreto e faz com que não mais a água penetre aqui dentro. Tá? E como ele é colocado sob pressão, tá? Aos poucos ali dentro ele vai reagindo e se expandindo, mas num primeiro momento vai sair exatamente por essa rachadura, que é onde está sendo feito o tratamento e tal, vai sair um pouco desse material. É o que está acontecendo aqui. Tá? Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí, que é bem interessante. Bom, gente, e o que eu ia ver era isso mesmo. Na próxima aula a gente já vai continuar daqui, beleza? Um grande abraço para vocês e tchau!